Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Igreja, hoje vamos falar sobre o sobrenatural de Deus. Para a pessoa entender o sobrenatural de Deus, ela vai ter que aceitar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus abriu o mar e o povo passou, você tem que ter fé e crer que isso aconteceu, de fato aconteceu. Quando a palavra diz que Jesus ressuscitou, você tem que ter fé e crer que isso aconteceu. Então, quando a pessoa entende isso, ela entra no sobrenatural de Deus. Por isso que as pessoas naturais não entendem as pessoas sobrenaturais. Quem está percebendo, pastor? Por isso que as pessoas que não conhecem a palavra, elas não entendem você que já conhece a palavra. Então, por você conhecer, você está tendo acesso a um lugar que quase ninguém tem. É o sobrenatural de Deus, é o acesso principal. Então Deus, Ele quer se revelar para as pessoas, mas nem todas as pessoas querem aceitar a revelação de Deus. E a revelação dele está na própria Bíblia, na própria palavra. Então Deus quer que você viva o sobrenatural. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Bastava jogar qualquer coisa, eles comeriam. Imagine uma pessoa inteira. Quando jogaram Daniel, a palavra diz que Deus mandou um anjo, e o anjo fechou a boca daqueles leões, e eles não devoraram o homem de Deus. Depois a Bíblia diz que Daniel foi tirado dali, e foi lançado no lugar depois dele, os seus perseguidores. Diz a palavra que antes do pessoal cair no chão, os leões subiram e devoraram eles por cima mesmo, bem antes de chegarem no chão. Ou seja, Daniel experimentou o sobrenatural, o livramento de Deus. E os outros, o natural, porque fizeram mal e as coisas não correram bem para o lado deles. Então você que quer Deus na sua vida, você que diz, pastor, eu quero o sobrenatural na minha vida, você vai ganhar uma grande bênção de Deus. Porque Deus, Ele tem coisas grandiosas para dar para você. Mas para você recebê-las, você precisa entrar no mundo sobrenatural de Deus. Repita comigo, eu quero entrar no mundo sobrenatural do meu Deus. Quem está percebendo? Diz assim a palavra, Lucas 8, versículo 22. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus no barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele o quê? Adormeceu, dormiu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Então olha para mim, primeiro ponto para você viver o sobrenatural é seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus aqui? Todo mundo segue Jesus. Então você que diz, eu quero o sobrenatural, o primeiro passo é seguir Jesus. Jesus falou para eles, olha, vamos atravessar aqui, ó. Vamos entrar no barco. Eles entraram no barco. A palavra diz que no meio do trajeto, Jesus adormece. Jesus dormiu, estava cansado. O dia inteiro andando a pé, pregando, viajando, caminhando, não comia direito. Então, quando parou um pouco para repousar a viagem, ele adormece, como acontece também com a senhora e com o senhor.
Quando está muito exausto, cansado, você acaba adormecendo. A Bíblia diz que quando ele adormeceu, surgiu uma tempestade. E os discípulos ficaram com medo. Porque hoje em dia, quando há uma tempestade, mesmo com a tecnologia que há no mundo, é um perigo muito grande uma tempestade no meio do lago, no meio do mar. E a tecnologia nossa está avançada. Agora imagina na época deles, que o barco era só de madeira, era frágil. Veio a tempestade, eles ficaram com medo. Um dos sinais que o diabo quer colocar na pessoa quando surgem tempestades ou problemas é o medo de afundar, o medo de não conseguir, o medo de não resolver aquela situação. Então, se você está passando por alguma situação ou por alguma tempestade e bateu um medo em você, esse medo não é bom para você. Só Deus pode arrancar esse medo, e você está no lugar certo. O lugar que Deus arranca o medo e coloca coragem dentro de você. Ele arranca a tristeza e coloca alegria dentro de você. Ele arranca a fraqueza e coloca a força dentro de você. Ele arranca a maldição e coloca a bênção dentro de você. Diga glória a Deus. Amém? Então eles ficaram com medo de afundar. Olha o que aconteceu. O versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio o quê? A bonança. Então olha para mim, isso aqui é sobrenatural. Qual é o homem ou a mulher que, por mais inteligente que seja, consegue parar o vento? Consegue parar a fúria do mar, a fúria do vento? Não tem como, é impossível. Mas Jesus conseguiu. Então, quando eu digo que Deus fará o sobrenatural na tua vida, é porque o próprio Jesus, creia nessa palavra, hein? O próprio Jesus vai entrar na sua situação e vai fazer cessar esse problema, vai fazer parar essa humilhação, essa injustiça, essa dificuldade, essa barreira, essa pedra, esse desemprego, essa dificuldade, seja o que for. Jesus vai repreender esse mal, vai parar a fúria do vento, vai parar a força da água, a força dos problemas, e você vai ter vitória, vai ter bonança. Diga glória a Deus, igreja. Quem está percebendo essa mensagem? Então, quando Jesus levantou, a Bíblia fala que ele parou o vento, parou a fúria daquela situação que surgiu contra o povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, e o mal, ele vai querer se levantar. Observe que o vento estava o quê? Com fúria. O que é um vento com fúria? É uma ventania para derrubar tudo. Alguém viu as notícias lá dos Estados Unidos? Alguém viu? É aquilo ali, ó. As casas vão tudo para o chão, o vento leva tudo, as pessoas ficam desamparadas. Ou seja, é algo horrível. E Jesus, se não parasse aquela tempestade, iria destruir a vida de todos os discípulos. Mas aonde Jesus está, o sobrenatural vai acontecer. Repita comigo: aonde Jesus está, o sobrenatural vai acontecer. E aconteceu. Ele parou aquela tempestade, ele parou aquela ventania. Daqui a pouco eu vou lhe revelar, através da palavra, por que aquela tempestade surgiu. Quem foi que causou aquela tempestade? Jesus entra no barco, os discípulos entram com ele, e Jesus falou: vamos atravessar ali para o outro lado.
De repente surgiu o quê? Uma tempestade. Jesus estava indo em direção a resolver uma situação, que você daqui a pouco vai saber qual foi. Antes dele chegar no local, levantou-se uma tempestade. Diga, está repreendido. Vamos continuar para você entender. O versículo 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse, que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Olha só, os discípulos ficaram com a boca aberta, até disseram: quem é esse homem, que até o vento ele manda parar, e não é que o vento para mesmo? As ondas balançando, ele manda acalmar, e parou tudo. Os discípulos ficaram confusos. Você sabe quem estava por trás daquela ventania e da fúria da água? O próprio Satanás. Como assim, pastor? Você vai entender agora. Versículo 26 diz aqui, então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de quê? De demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Era uma legião. Olha para mim, aqueles demônios, eles já sabiam que Jesus estava chegando ali. Por isso que no meio do trajeto levantou-se o quê? Uma tempestade. Agora você entendeu. Quem compreendeu agora essa revelação? A revelação aqui é na Bíblia, não é palavras ao vento, não é na Bíblia. Para você ter a certeza que quem está falando contigo é Jesus. É o próprio Jesus. Então veja bem, quando Jesus estava pronto para ir, para libertar aquele homem, o diabo levantou uma tempestade. Olha para ele, presta atenção. Não estou dizendo que todas as tempestades do mundo é o diabo que faz, não é isso. Há tempestades que é fenômeno da natureza, é normal. É o vento que vem, é o tornado, enfim, é a natureza. Mas nesse caso foi espiritual. Foi algo sobrenatural, porém por lado ruim. E o sobrenatural ruim só é impedido pelo sobrenatural que é bom. Olha só, que é Jesus. Então o diabo usou o sobrenatural ruim para causar uma tempestade, para matar discípulos, para parar Jesus. Mas Jesus usou o sobrenatural do Pai para parar Satanás, e parou. Eles chegaram na terra. E isso é tão forte, tão sério, que conforme você leu comigo, quando Jesus chegou no local, veio logo um homem possesso de quê? De demônios. Na hora o diabo veio. Tipo assim, tentei te parar lá no meio do lago, você conseguiu ultrapassar e veio aqui ainda me desafiar. O diabo foi desafiar Jesus. Ele não gostou da presença do Senhor. Tem pessoas que não gostam de você, às vezes sem nem você ter feito nada. Por quê? Porque os demônios que estão nelas não gostam do Deus que habita em você. Diga glória a Deus. Isso é muito forte. Olha o que aconteceu. Versículo 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Olha aí, olha o diabo já com medo. Agora olha para mim. Eu quero que você abra a sua mente, o seu coração, para analisar as palavras desse demônio. Vamos ver aqui as palavras que ele falou. O versículo 28. Quando
Quando ele viu Jesus, o que diz aí? Prostrou-se diante dele, ou seja, caiu de joelho, o demônio, exclamando e dizendo em alta voz, olha o que ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Ele falou assim: o que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver contigo? Por favor, não me atormente. O diabo falou isso. Mas olha como o diabo é sagaz, é mau. Ele pediu para Jesus não atormentar ele, mas ele atormentou Jesus levantando a tempestade. Olha como o diabo é desgraçado. Ele não quer levar fogo, mas quer queimar os outros, desgraçado. Olha só, quem percebeu, pastor? Viu ele falando? Por favor, não me atormente. Mas peraí, e por que ele atormentou Jesus? Mandando aquela tempestade para impedir Jesus de chegar naquela cidade. Então o diabo, ele é sujo, ele é imundo, ele é mau, ele não tem ligação com Jesus. Quando alguém lhe convida para ir no bruxo, numa bruxa, e a pessoa fala: olha, fulano é uma boa pessoa, vai lá, ele fala de Deus. Não existe ligação entre Deus e o diabo, não existe isso. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia está repleta de exemplos que a luz não se une às trevas. Aqui já está dizendo, o diabo falou: não me atormente, ou seja, não há ligação. E ele mesmo disse: que tenho eu contigo, Jesus? Não há ligação. Quando alguém lhe convidar para um lugar desse, repreenda na hora. Você tem que falar: rega-te, Satanás. Eu tenho um Deus vivo que me ajuda, eu não preciso de cartomante, de leimão, de nada disso. Eu tenho a Bíblia para refletir a palavra de Deus. Não se meta nisso. Conheço pessoas que já conheciam a palavra, se meteram nisso, nunca mais ficaram embaixo. Destruiu tudo na vida dela, tudo foi abaixo. Tudo. Por quê? Porque foi se meter com o inimigo de Deus. Quem percebe essa palavra? Aí diz aqui mais, o versículo 29. Porque Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Está vendo? Ou seja, aquele homem estava dominado pelo mal. Uma vez eu recebi uma chamada para expulsar um demônio de uma jovem. A mãe dela ligou chorando: pastor, por favor, vem rápido, porque está quebrando tudo aqui em casa. Inclusive ela está no quarto, está gritando, está quebrando tudo. Eu vou aí. Fui lá, mal chego na porta, o diabo já começou a me xingar. O desgraçado, nem tinha me visto, já começou a xingar. Não te quero aqui, eu mato-te, só rogando maldição contra mim. Quando eu fui abrir a porta do quarto para entrar, veio logo um candeeiro na minha cara. Eu fechei a porta, bateu o candeeiro na porta. E a mulher falou: não falei que tá bravo? Eu falei: olha, me arranja um travesseiro aí. Vocês até vão achar engraçado, embora é sério, mas vocês vão achar engraçado. Eu falei: me arranja um travesseiro aí, mano. E ela pegou o travesseiro do outro quarto, me deu. Eu falei: olha, quando eu falar no 3, a senhora abre a porta que eu vou voar em cima da cama, com o travesseiro e tudo. Por que o travesseiro? Para não ferir a menina. A menina não, já era uma mulher. No 3, viu, senhora? 1, 2, número até a porta, eu corri, voei. Quando eu voei, caí logo em cima, tá amarrado o desgraçado. Aí ele tentou me morder, tentou arranhar, mão para trás, botou a mão para trás, caiu depois de joelho, e aí fizemos a libertação. Parecia filme, a cena. É sério. Depois a minha se libertou, graças a Deus. Hoje ela está bem, está em outro ministério, mas não interessa, ela está bem. Deus abençoou. Mas eu tive que voar. O diabo queria concorrer para registrar, colocou o dinheiro em mim, já meti logo no travesseiro, que se vier outra coisa, não me fere. Quem percebe, pastor? Ou seja, olha,
Tive que agir minha fé, voei mesmo, voei, não foi no chão, foi na cama. Falei, olha, é agora, abre a porta e vou voar em cima desse demônio desgraçado. E aí ela foi liberta. Glória a Deus por isso. Tem que ter coragem para enfrentar ele, porque ele é mau, ele quer destruir as pessoas. Uma das coisas que ele fazia com essa moça, ele pegava as mãos dela e botava nela própria assim, ó, para esganar ela, para destruir ela. Às vezes ela desmaiava por falta de oxigênio, que o demônio incorporava e apertava o pescoço. Quem percebe? Então foi um caso urgente. E eu agi minha fé, olha, é igual Davi e Golias, é partir para cima. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: quem crê não foge. Ele jogou o candeeiro, a pessoa que ia correr, ele falou: jogou o candeeiro, se prepare, desgraçado. Vou cair igual um foguete agora. Agora eu já estava em paz e chateado, fiquei meio revoltado. Agora eu vou para cima. Abre a porta aí que eu vou para cima. E Deus libertou. Então aquele demônio estava com raiva de Jesus, porque Jesus chegou ali para mudar aquela situação. Por que Deus escolheu você? Para através da sua vida, mudanças acontecerem na tua vida e ao teu redor também. Se a tua família tiver ouvidos, tua família vai ser abençoada. Se os teus colegas de trabalho da escola tiverem ouvido, seguir seu exemplo, eles também serão abençoados. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Então você é a luz que Deus colocou nesse mundo de trevas. O mundo é trevas, mas você tem a luz de Jesus na sua vida. Diga glória a Deus. Para concluir, diz aqui, ó, o versículo 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Olha para mim, eles queriam entrar onde? Agora eu vou te dar uma revelação mais forte ainda, que Deus, Ele nos revela. Por que os demônios queriam entrar nos porcos? Você já ouviu essa mensagem inúmeras vezes. Eu vou te falar agora o motivo. Eu até me arrepio. Havia naquela cidade a legião. Legião são demônios. Uma legião equivale a mais de 6.000 demônios. Mais de 6.000. E havia uma legião naquela cidade. Jesus foi libertar aquele homem que estava possuído por essa legião. Depois os demônios pedem para serem lançados nos porcos. Por que nos porcos? Vou dizer por quê. Aqueles porcos ali, eles não eram porcos de criação para a pessoa poder comer. Eram porcos que eram criados para cerimônias de rituais satânicos. Eram porcos que seriam oferecidos a Satanás. Ou seja, eram animais de rituais. Minha mãe, que Deus a tenha, infelizmente, quando era viva, ela enveredou pelo caminho da magia. E lá no terreiro de Macumba, que é assim que se fala no Brasil, lá no terreiro, tinha um local só com animais. Era galinha, era sapo, era gato, era cão, era bode, enfim, animais. Aqueles animais eram preparados para sacrifício, para rituais. Era só para rituais. Para matar e botar na encruzilhada, ou levar vivo para um cemitério e matar lá no cemitério e botar o nome de alguém dentro do animal. Eu via isso, eu cresci vendo isso. Por isso, quando eu falo para ti que o diabo é sujo, é um maldito, eu falo porque eu vivi lá dentro, eu sei como é que é isso. Eu vi tudo. Pena que minha mãe faleceu, mas antes de falecer, ela aceitou Jesus e está salva, graças a Deus. Mas eu vi tudo isso. Então, quando eles disseram: deixa-nos entrar nos porcos, é porque eles
realmente já iam para os porcos quando houvesse os rituais. Olha o que diz aqui mais, para você entender. O versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de quê? De porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram aonde? Nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Está vendo? Está aí. Quando os porqueiros, os que cuidavam dos porcos para rituais, viram aquilo, foram avisar na cidade. Depois você continua lendo. A Bíblia diz que o povo da cidade expulsou Jesus da cidade, porque aquele povo era um povo idólatra, era um povo que gostava de magia, gostava de rituais, era um povo mau, e quando Jesus trouxe o bem, Jesus não foi aceite. Se prepare, minha irmã, meu irmão, mesmo tu sendo uma boa pessoa, vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que não vai te aceitar. Você é uma boa pessoa, tem respeito, tem um bom coração, mas tem gente que é filho de diabo e vai te odiar do mesmo jeito. Então o conselho que eu lhe dou: segue Jesus, mantenha-se na fé. Através da sua vida, o sobrenatural vai acontecer aonde você for. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Essa palavra é para abençoar a sua vida. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.